Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aprender aqui de forma fácil, de forma rápida, o conceito de velocidade média. E isso é básico na física, isso é básico na cinemática. Então vamos definir esse negócio sem muita enrolação. O que é a tal da velocidade média? Então, anota o conceito aí no seu material. Velocidade média. Olha só, velocidade média. Vamos ver do que se trata. Velocidade média é a razão. Vamos escrever aqui, ó. É a razão. Razão significa divisão, tá? É a razão entre o deslocamento e o tempo. A razão entre o deslocamento e o tempo transcorrido. Aqui, pessoal, é importante a gente ter noção do que é deslocamento. Então, eu vou deixar aqui em cima da minha cabeça, em algum lugar, uma barrinha com o link para o vídeo onde a gente fala sobre deslocamento. É importante você saber a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Aqui no vídeo eu falo a diferença entre deslocamento e distância percorrida e eu ainda digo lá que a física ela usa o conceito de deslocamento, não de distância percorrida. Tem inclusive uma simbologia própria para isso, tá? Então, a velocidade média ela é justamente a divisão entre o deslocamento e o tempo transcorrido. Matematicamente, passando essa frase aqui para uma linguagem matemática, velocidade média é o meu deslocamento pelo intervalo de tempo transcorrido. Algumas considerações. Primeiro, velocidade média pode ser negativa. Velocidade média pode ser negativa. Como assim? Faz sentido eu falar que eu estou a menos 30 km por hora na cidade? Faz. Vamos lembrar que o deslocamento aqui, ó, o nosso ΔS, o ΔS ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Nós vimos lá no último vídeo. Um deslocamento positivo significa que eu estou indo para o lado positivo da trajetória. E um deslocamento negativo significa que eu estou indo para o lado negativo da trajetória. Então, eu posso ter aqui, nesse numerador, eu posso ter tanto um número positivo quanto um número negativo, dividido pelo tempo, que é sempre positivo. Então, a resposta aqui, o resultado, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, o que significa dizer que eu estou, por exemplo, menos 30 km por hora de velocidade? Significa que eu estou a 30 km por hora, só que para o lado negativo da minha trajetória. Se você quiser entender melhor a questão de trajetória, de deslocamento, de novo, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Segunda observação importante. A velocidade média ela é medida oficialmente em metros por segundo. Tá? Se você olhar ali na fração, deslocamento medido em metros e o tempo medido em segundos. Isso no Sistema Internacional de Unidades. Só que no dia a dia nós usamos quilômetros por hora. E por causa disso é comum as questões elas trazerem para a gente velocidade medida em quilômetros por hora e nós temos que transformar isso de algum modo para metros por segundo. Como é que eu faço essa transformação? Então, anota aí. Vamos anotar aqui, ó, quilômetros por hora, metros por segundo. Ó, para mudar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta nós dividirmos
por 3,6. Por exemplo, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Agora, para fazer o contrário, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, para fazer o contrário, passar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta nós multiplicarmos por 3,6. Exemplo, 20 km por hora multiplicado por 3,6 é a mesma coisa que 72 km por hora. Então, essa é a ideia da velocidade média. É o tanto que eu me desloquei pelo tempo gasto para eu ter feito esse deslocamento. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, uma trajetória qualquer. Uma trajetória pode ser em metros, tanto faz. Vamos pegar aqui algumas posições, 0, 1, 2, 3, etc. Vamos pegar algumas posições negativas também, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Vamos supor que o nosso ETzinho ele tenha saído aqui da posição menos 2 metros e tenha se deslocado feliz até a posição 2 metros. Repara que ele fez esse deslocamento aqui, ó. De quanto vale esse deslocamento do nosso ETzinho verde? Vamos lembrar que deslocamento é a posição do fim menos a posição do início. Toma cuidado aqui, menos com menos é mais. Então, 2 mais 2, 4 metros. E vamos supor que o nosso ETzinho, para percorrer esses 4 metros, ele tenha gastado 2 segundos. De quanto foi a sua velocidade média nesse deslocamento? Velocidade média, deslocamento pelo tempo. 4 por 2, 4 está em metros, 2 está em segundos, então 2 metros por segundo. Repara que no cálculo da velocidade média, só me interessa de onde saiu, de onde chegou e o tempo que gastou. O que ele fez? O que ele fez aqui ao longo do deslocamento não nos interessa. Não nos interessa. Se ele parou, se ele voltou um pouquinho, se ele continuou, se ele correu, se ele engatinhou, se ele descansou, se ele dormiu, não nos interessa. Na velocidade média interessa de onde ele saiu e de onde ele chegou. Uma viagem de carro, por exemplo, atravessando o Brasil. Qual foi o deslocamento do cara que saiu de Porto Alegre e foi parar lá em Rio Branco, no Acre? Não nos interessa por onde ele passou, não nos interessa qual posto ele parou, quanto tempo ele ficou parado, quanto tempo ele dormiu, em qual hotel que ele dormiu, em qual cidade ele parou para tirar umas fotos e fazer turismo. Nos interessa ligar uma linha reta. Vamos desenhar aqui, ó, de forma bem grosseira, tá? Bem grosseira. Não nos interessa qual caminho ele pegou, tá aqui, Porto Alegre até Rio Branco. Não nos interessa nada. Nos interessa o quê? A gente traça uma linha reta, Porto Alegre a Rio Branco, traça posições, ele saiu daqui, chegou até aqui. Traça as posições, nos interessa o tempo que ele gastou para sair dessa posição até essa. Tudo que ele fez ao longo do caminho não é importante. Então, o cálculo de velocidade média é bem simples. Eu preciso de 2 pontos e o tempo gasto. Se ele parou, se ele deu meia volta, se ele deu um duplo twist carpado no meio do caminho, paciência. Velocidade média é um conceito bem simples e bem direto. Simplesmente pega onde ele chegou, subtrai de onde ele saiu, quanto tempo ele gastou, os porquês não nos interessam, e ali você tem a velocidade média, oficialmente medida em metros por segundo. Precisa passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Precisa fazer o cálculo inverso, divide por 3,6. É isso, é só isso. Valeu!